Boa tarde a todos, sou Maria Eduarda Elvanger da Costa, tenho 12 anos e represento com muito orgulho a minha entidade, o CTG Querência da Mata da Cidade das Orquídeas, Mato Leitão, e a minha região, a 24ª Região Tradicionalista. Na minha mostra folclórica, eu vou falar um pouco sobre a bruxinha de pano, ou boneca de pano, e também as bonecas de palha. Um dos brinquedos folclóricos mais antigos que a humanidade já conheceu, que é a tão conhecida bruxinha ou boneca de pano, que nos acompanha em nossas brincadeiras de faz de conta desde os povos antigos. Hoje nós sabemos que os primeiros brinquedos surgiram na Idade da Pedra. Eles eram feitos esculpidos em pedras, ossos ou madeiras, de forma muito simples para que as crianças dos tempos das cavernas pudessem brincar de faz de conta. Mas essas bonecas também tinham sua função religiosa. Algumas das histórias contam que quando uma criança morria, a sua boneca era colocada junto ao sarcófago e as adultas em idade de se casar consagravam suas bonecas a Vênus para que pudessem ter muitos filhos. Com o passar do tempo, as bonecas foram sofrendo várias alterações. No século XIX, elas eram feitas com cabeça de porcelana, madeira e cera. Tinham o pescoço móvel, seu corpo era revestido com pele de cabra ou com enchimento de serragem. Já a partir do século XX, elas se tornaram mais modernas. Eram feitas de plástico, com olhos móveis, podendo até chorar. Aqui no Brasil, os índios já faziam suas bonecas de barro, as licocós, para que seus curumins pudessem brincar de faz de conta. Hoje, todos nós percebemos que as bonecas são brinquedos sem alma, principalmente essas compradas em lojas, pois elas nos retiram a possibilidade de passar um tempo com nossas mães e avós utilizando retalhos de tecido, linhas e agulhas para confeccionar nossas próprias bruxinhas de pano. Por exemplo, essas duas aqui eu fiz junto com a minha nona, a minha avó, para a minha amostra, do ano passado no concurso regional. Hoje em dia, esse tempo, como eu falei antes, que nós poderíamos passar com nossas mães e avós, é um tempo mágico que deveria ser passado de geração a geração. É uma pena que isso não aconteça, pelo menos na maioria das famílias. Agora eu vou falar um pouco sobre a boneca de palha, como essas aqui. O milho surgiu As primeiras espigas, na verdade, surgiram e foram encontradas na atual cidade do México, no México. As primeiras espigas tinham mais ou menos 3 centímetros. Os grãos eram mais ou menos do tamanho dos grãos de arroz. Mas com o passar do tempo, os homens foram selecionando e cruzando algumas espécies de milho selvagens que acabaram, nas espigas e sabugos que são hoje. Bom, as bonecas de palha surgiram com os italianos, pois eles gostavam muito de ornamentar as suas casas, principalmente na época do Natal. Eles usavam a palha para fazer os ornamentos natalinos. As crianças aproveitavam a palha e faziam suas próprias bonecas, usavam sua imaginação para confeccionar seus brinquedos. Não só bonecas, mas eles também usavam os sabugos para confeccionar outros brinquedos. Por exemplo, nessas entrevistas que eu fiz com algumas pessoas da minha região, eu entrevistei entre essas pessoas o meu biso, que me ensinou a fazer um chiqueirinho de sabugo. Pena que eu não trouxe os sabugos hoje, mas é muito fácil de fazer. É só ir empilhando um sabugo de um lado e outro de outro. E assim vai indo.
Primeiro 2 na horizontal e 2 na vertical. E assim vai indo. Depois é só quebrar a pontinha do sabugo e colocar dentro do chiqueirinho. E a parte maior vai ser a mamãe e a parte de dentro vai ser os filhotinhos. Bom, nessas pesquisas que eu fiz, eu percebi como essas pessoas se emocionavam ao ver uma jovem como eu querendo aprender um pouco mais sobre a sua infância. Elas também se emocionavam ao relembrar de suas brincadeiras. Entre essas pessoas, eu entrevistei uma senhora lá de Mato Leitão que fugiu da Segunda Guerra Mundial. Todos os seus brinquedos eram baseados na guerra. Seus brinquedos, na maioria das vezes, eram armas de madeira e suas brincadeiras eram brincadeiras de soldados. Era isso. Vocês têm alguma pergunta? Ótimo, Maria Eduarda. Várias bonecas, Sim. várias bonecas. E tu gostou de fazer a pesquisa? Sim, eu gostei muito. Tu achou fácil de fazer? Sim, apesar de que eu fiz a maioria delas no verão, passei um pouquinho de calor, mas na verdade foi tudo ótimo porque eu vou levar esse conhecimento para o resto da minha vida. Isso aí, são mais importantes que tudo. Sim. Tirei esse Não cabelo faz também. mal, não faz mal. Caiu, ficou sem cabelo. Queda, uma queda imediata. É o período, né? Caiu o período. Tempo muito estranho. Certo, Maria? Então tá, Maria Eduarda. Parabéns, Obrigado. sucesso. Viu? Obrigada. Parabéns.